Milionário dá carona à mãe solteira na estrada. À noite, mas ao ouvir o seu nome, se desespera. A chuva castigava a BR-116 naquela noite de junho, criando um véu líquido que dificultava a visibilidade. Ricardo Mendes ajustou o limpador de para-brisa de sua Mercedes-Benz GLS 2024 para a velocidade máxima, mas ainda assim precisava se concentrar para distinguir as faixas na pista. O executivo de 47 anos seguia em direção a Curitiba, onde participaria de uma reunião importante na manhã seguinte. O rádio tocava baixinho uma música antiga de Roberto Carlos, creating um contraste curioso com o interior sofisticado do veículo. Ricardo permitiu que sua mente vagasse por um momento, pensando em como sua vida havia mudado nas últimas 2 décadas. Da pequena loja de materiais de construção herdada do pai, construíra um império no ramo imobiliário, com empreendimentos espalhados por todo o sul do país. O sucesso profissional, no entanto, tinha seu preço. Há exatos 18 anos, cortara relações com sua família após uma discussão acalorada com sua meia-irmã Beatriz. Na época, ela estava grávida e acabara de ser abandonada pelo namorado. Ricardo, sempre pragmático e direto, sugeriu que ela fizesse escolhas mais sensatas em sua vida. As palavras duras demais para uma jovem assustada e vulnerável provocaram uma ruptura que o tempo só fez aumentar. Um relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente a estrada à sua frente. Foi quando Ricardo avistou uma silhueta cambaleante no acostamento. Diminuiu a velocidade intrigado. Uma mulher aparentando cerca de 45 anos caminhava sozinha na chuva, abraçando o próprio corpo em uma tentativa inútil de se proteger do frio. Ricardo hesitou. Não costumava dar carona a estranhos, principalmente em uma estrada deserta àquela hora da noite. Mas algo naquela figura solitária o perturbou. Talvez fossem os cabelos escuros encharcados ou o modo como ela andava, lembrando-o de alguém que há muito tentava esquecer. Freou o carro alguns metros à frente e ligou o pisca-alerta. Pelo retrovisor, viu a mulher se aproximar lentamente, com passos inseguros. Quando ela chegou à altura do vidro do passageiro, Ricardo abaixou parcialmente, preparando-se para perguntar se ela precisava de ajuda. As palavras, no entanto, morreram em sua garganta. Os olhos que o fitaram através da fresta do vidro eram os mesmos que o haviam encarado com mágoa e decepção tantos anos atrás. Beatriz, sua meia-irmã, estava ali, tão surpresa quanto ele, com aquele encontro improvável. "Ricardo?" A voz dela saiu trêmula, misturando-se ao barulho da chuva. O executivo sentiu o coração acelerar. Ali estava ela, a pessoa que representava tanto seu passado quanto seus arrependimentos. Beatriz parecia ter envelhecido além de seus anos, as rugas precoces ao redor dos olhos, contando histórias de dificuldades que ele preferira ignorar. "Entre", disse ele, após um momento que pareceu uma eternidade. "Você vai acabar ficando doente nessa chuva." Beatriz hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade. Por fim, abriu a porta e deslizou para o banco do passageiro, trazendo consigo o cheiro de chuva e 1,5 décadas de silêncio. "O que você está fazendo aqui, sozinha, numa noite dessas?" perguntou Ricardo, tentando manter a voz neutra. Beatriz passou a mão pelos cabelos molhados, parecendo um pouco envergonhada. "Eu adormeci no ônibus. Quando acordei, já tinha passado do meu ponto. O motorista me deixou no posto de gasolina alguns quilômetros atrás, mas eu me perdi tentando voltar." Ricardo assentiu, processando a informação. O destino tinha um senso de humor peculiar, reunindo-os justamente quando ambos estavam perdidos, ainda que de maneiras diferentes. "Você está tremendo", observou ele, aumentando a temperatura do aquecedor. "Tem uma manta no banco de trás, se quiser." Enquanto Beatriz se ajeitava, enrolando-se no tecido macio, Ricardo percebeu que sua agenda para o dia seguinte havia perdido toda a importância. Ali, naquele momento, o universo lhe apresentava uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir os erros do passado. "Para onde você estava indo?" perguntou ele, já sabendo que seus planos originais haviam mudado completamente. "Para casa", respondeu Beatriz, sua voz carregando um tom de ironia que não passou despercebido.
Mas acho que preciso passar em um hospital primeiro. Não estou me sentindo muito bem. Ricardo olhou para a irmã com mais atenção e notou que ela estava pálida, com olheiras profundas e aparentando exaustão. Sem hesitar, ligou o carro e fez uma curva fechada no primeiro retorno disponível. Vou te levar para o Hospital São Lucas. É o melhor da região, disse ele, surpreendendo-se com a própria decisão instintiva de ajudar. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de perguntas não feitas e palavras não ditas. A chuva continuava a cair, mas agora parecia mais suave, como se a natureza também quisesse dar uma trégua para aquele reencontro inesperado. O Hospital São Lucas emanava aquela atmosfera típica dos estabelecimentos de saúde de alto padrão, com seus corredores imaculadamente limpos e uma equipe sempre atenta. Ricardo aguardava na sala de espera VIP, seu terno italiano destoando do ambiente hospitalar. Já passava das 2 da manhã, e ele alternava entre checar mensagens no celular e observar o movimento do corredor através das portas de vidro. Beatriz estava sendo atendida há quase 1 hora, e a preocupação começava a corroer a máscara de tranquilidade que Ricardo tanto se esforçava para manter. Enquanto esperava, sua mente o transportava para o passado, para os domingos de almoço em família, quando seu pai ainda era vivo, e insistia em reunir todos ao redor da mesa de jacarandá. Foi interrompido em suas reflexões por uma voz familiar. Pai! Ricardo ergueu os olhos e encontrou o olhar surpreso de Lucas, seu filho de 28 anos, que estava de plantão naquela noite. O jovem médico aproximou-se com passos rápidos, a expressão dividida entre confusão e preocupação. O que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Ricardo ajeitou-se na poltrona, sentindo o peso das coincidências daquela noite. Lucas, encontrei sua tia Beatriz na estrada. Ela não estava se sentindo bem, então a trouxe para cá. O rosto de Lucas demonstrou ainda mais surpresa. Ele conhecia a história da tia apenas por fragmentos de conversas e antigas fotografias encontradas em uma caixa no sótão. Tia Beatriz? A mesma que... Sim, Ricardo interrompeu, não querendo reviver antigas mágoas. Ela está sendo atendida agora. Você sabe como ela está? Lucas consultou o tablet que carregava. Na verdade, ela está sob meus cuidados. Ela teve um pico de pressão, provavelmente causado pelo estresse e pela exposição à chuva. Também está com início de pneumonia, mas iniciamos o tratamento a tempo. Ricardo absorveu as informações em silêncio, sentindo uma pontada de culpa. Quantas outras dificuldades sua irmã havia enfrentado sozinha durante todos esses anos? Pai. Lucas hesitou por um momento antes de continuar. Ela me contou que trabalha como professora em um projeto social na periferia. Está tentando criar um centro de capacitação profissional para jovens, mas tem enfrentado dificuldades para conseguir apoio. A revelação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Enquanto ele acumulava milhões, sua irmã dedicava sua vida a ajudar os outros, mesmo com recursos limitados. A ironia da situação não lhe escapou. Posso vê-la? Perguntou, levantando-se. Lucas assentiu. Ela está no quarto 405. Acabei de prescrever alguns medicamentos e recomendei repouso, mas está acordada. Ricardo seguiu pelo corredor, seus passos ecoando no piso de mármore. Parou em frente à porta do quarto, respirou fundo e entrou. Beatriz estava recostada na cama, parecendo pequena e frágil entre os lençóis brancos do hospital. Um monitor cardíaco emitia bips ritmados, preenchendo o silêncio. Oi, disse ela com um sorriso cansado. Seu filho é um ótimo médico. Muito gentil como a mãe dele era. A menção à sua falecida esposa fez Ricardo engolir em seco. Sim, ele é. Clara ficaria orgulhosa. Aproximou-se da cama, sentando-se na poltrona ao lado. Por que não me procurou, Bia? Durante todos esses anos, você deixou bem claro sua opinião sobre mim e minhas escolhas, respondeu ela, mas sem a amargura de antes. E depois, bem, o orgulho é um vício de família, não é? Ricardo permitiu-se um pequeno sorriso. Lucas me contou sobre seu projeto social. Os olhos de Beatriz se iluminaram ao falar sobre seu trabalho. É mais que um projeto, Ricardo. É um sonho. Aqueles jovens têm tanto potencial, só precisam de uma oportunidade, como a que papai nos deu.
E você tem dado a eles essa oportunidade, mesmo sem ter todos os recursos necessários, completou Ricardo, começando a ver sua irmã sob uma nova luz. Faço o que posso, ela respondeu, ajeitando-se na cama. Já conseguimos formar algumas turmas em cursos básicos de administração e informática, mas precisamos de mais. Equipamentos, espaço adequado, professores qualificados. Ricardo observou sua irmã falando com paixão sobre seus alunos e suas conquistas, mesmo diante de tantas limitações. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Anos de ressentimento e orgulho ferido começaram a se dissolver, dando lugar a uma admiração crescente por aquela mulher que, mesmo tendo enfrentado tantas dificuldades, nunca perdeu sua capacidade de se importar com os outros. Bia, interrompeu ele suavemente, acho que está na hora de corrigirmos alguns erros do passado, e talvez possamos fazer isso construindo algo novo juntos. Beatriz olhou para o irmão com uma mistura de esperança e cautela. O que você quer dizer? Que talvez seja a hora de a família Mendes trabalhar unida novamente. Você tem o conhecimento e a experiência com esses jovens. Eu tenho os recursos e a estrutura empresarial. E Lucas, ele sorriu, olhando para a porta onde seu filho estava parado, observando a cena. Lucas tem a sensibilidade que herdou da mãe para nos ajudar a fazer a coisa certa. 3 semanas se passaram desde o encontro na estrada chuvosa. O antigo galpão no bairro industrial começava a ganhar nova vida, sob a supervisão atenta de Ricardo. As paredes cinzentas davam lugar a cores vibrantes, e o espaço antes abandonado se transformava em salas de aula modernas e laboratórios de informática. Beatriz observava as mudanças com um misto de assombro e apreensão. Recuperada da pneumonia, agora dedicava suas tardes a planejar o novo centro de capacitação, junto com a equipe que Ricardo disponibilizara. Sua mesa improvisada no canteiro de obras estava coberta de planilhas, projetos pedagógicos e currículos de potenciais professores. Não precisamos de tanto luxo, Ricardo, comentou ela, enquanto o irmão mostrava no tablet o projeto de uma moderna biblioteca digital. Nossos alunos precisam principalmente de oportunidades reais. Ricardo sorriu, reconhecendo na irmã a mesma simplicidade que caracterizava seu pai. E é exatamente isso que vamos oferecer, Bia. Mas não há mal em fazer as coisas com excelência. Esses jovens merecem um ambiente que os inspire, que mostre que eles podem sonhar alto. A conversa foi interrompida pela chegada de Lucas, que tinha começado a dedicar suas folgas do hospital ao projeto. O jovem médico trazia consigo uma pasta repleta de documentos e um entusiasmo contagiante. Consegui as parcerias com mais 3 empresas da região, anunciou ele, espalhando os contratos sobre a mesa. Elas se comprometeram a oferecer estágios remunerados para nossos futuros alunos. Beatriz pegou os documentos, emocionada. Eram empresas de peso no mercado local, algumas das quais ela tentara contato durante anos sem sucesso. Como você conseguiu isso? Lucas lançou um olhar cúmplice para o pai antes de responder. Digamos que o sobrenome Mendes abriu algumas portas, mas foi sua reputação como educadora que fechou os acordos, tia. Seus ex-alunos são muito bem vistos no mercado. Ricardo observou a troca entre seu filho e sua irmã com satisfação. Nas últimas semanas, os dois haviam desenvolvido uma ligação especial, compartilhando não apenas o mesmo idealismo, mas também histórias sobre o passado da família que ele próprio tinha tentado esquecer. Sabe, começou Beatriz, sua voz carregada de emoção, seu avô sempre dizia que o verdadeiro valor de um negócio não está no lucro que ele gera, mas nas vidas que ele transforma. Por isso que ele nunca ficou realmente rico, completou Ricardo com um sorriso nostálgico. Sempre ajudava alguém, sempre dava um desconto aqui e parcelava ali, mas era respeitado por todos, acrescentou Beatriz. As pessoas confiavam nele, sabiam que podiam contar com sua ajuda nos momentos difíceis. Lucas observava a interação entre os irmãos com interesse. Era fascinante ver como as memórias compartilhadas começavam a reconstruir as pontes que o tempo e o orgulho haviam destruído. O som de uma buzina interrompeu o momento. Era o primeiro ônibus chegando com os antigos alunos de Beatriz, que viriam conhecer o novo espaço e ajudar no planejamento das atividades.
Eles são a alma deste projeto, disse Beatriz levantando-se. Muitos começaram comigo há anos, em uma sala improvisada nos fundos da igreja. Agora alguns já são professores universitários, empresários. Ricardo acompanhou a irmã até a entrada do galpão, observando enquanto ela cumprimentava cada um dos visitantes pelo nome, perguntando sobre suas famílias, seus trabalhos, suas conquistas. Era como se estivesse vendo Beatriz pela primeira vez. Não mais como a irmã mais nova que fizera escolhas que ele não compreendia, mas como uma mulher que havia construído algo significativo com muito menos recursos do que ele jamais precisara. Pai, chamou Lucas parando ao seu lado. Acho que finalmente entendo por que a mamãe sempre insistia para você procurar a tia Bia. Ela conseguia ver o que nós demoramos tanto para perceber. Ricardo sentiu um nó na garganta. Clara, sua falecida esposa, sempre fora a voz da razão, a que tentava mantê-lo conectado com sua humanidade em meio à obsessão pelo sucesso empresarial. Sua mãe sempre foi mais sábia que eu, respondeu ele, colocando a mão no ombro do filho. Mas às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta para casa. O resto da tarde foi dedicado a ouvir as histórias e sugestões dos ex-alunos de Beatriz. Cada testemunho, cada sorriso de reconhecimento, cada abraço trocado entre sua irmã e aqueles jovens profissionais confirmava para Ricardo que estava no caminho certo. O centro de capacitação não seria apenas mais um projeto em seu portfólio empresarial, seria seu legado, uma forma de honrar tanto a memória de seu pai, quanto o trabalho incansável de sua irmã. O outono chegava ao fim, quando o Centro de Capacitação Profissional Mendes abriu oficialmente suas portas. O antigo galpão industrial havia se transformado em um espaço moderno e acolhedor, com sua fachada em tons de azul e branco se destacando na paisagem do bairro. Na manhã da inauguração, Beatriz chegou cedo, como de costume. Encontrou Ricardo já em seu novo escritório, organizando alguns documentos. Nos últimos meses, ela se surpreendera com o modo como o irmão havia se envolvido pessoalmente com o projeto, dedicando não apenas recursos financeiros, mas principalmente seu tempo e experiência. Nervosa com o grande dia? Perguntou ele, oferecendo uma xícara do café especial que agora sempre mantinha em seu escritório. Uma preferência que descobrira que compartilhava com a irmã. Um pouco, admitiu Beatriz aceitando o café. Ainda parece um sonho. Às vezes acordo pensando que vou encontrar aquela nossa antiga sala na igreja, com as cadeiras quebradas e o quadro negro rachado. Ricardo sorriu, lembrando-se de sua primeira visita ao espaço onde Beatriz dava aulas antes. A simplicidade do local contrastava dramaticamente com o brilho nos olhos de seus alunos, todos ávidos por conhecimento e oportunidades. Trouxe algo para você ver, disse ele, retirando uma caixa de sua gaveta. Dentro havia fotografias antigas, algumas já amareladas pelo tempo. Lucas encontrou no sótão da casa antiga do pai. Beatriz pegou as fotos com cuidado. A primeira mostrava ela e Ricardo ainda crianças, sentados na escada da loja de materiais de construção. Na imagem, ela sorria mostrando os dentes da frente faltando, enquanto Ricardo a abraçava de forma protetora. Lembro desse dia, murmurou ela, passando o dedo suavemente sobre a fotografia. Foi quando eu caí da bicicleta e você me carregou até em casa. E papai ficou bravo comigo por ter deixado você andar sem as rodinhas, completou Ricardo, sua voz carregada de nostalgia. Outras fotografias mostravam momentos diversos da família. Aniversários, formaturas, o casamento de Ricardo com Clara, o nascimento de Lucas. A última foto da pilha fez Beatriz parar, emocionada. Era uma imagem dela grávida, ao lado de Clara, ambas sorrindo para a câmera. Sua esposa me visitou naquela semana, revelou Beatriz, sua voz baixa. Depois da nossa briga, ela trouxe roupas de bebê e ficou conversando comigo a tarde toda. Ricardo sentiu o peso da revelação. Clara nunca mencionara essa visita, respeitando a complexidade da situação familiar. Mais uma vez ele percebia como sua falecida esposa havia tentado silenciosamente manter os laços familiares vivos. A conversa foi interrompida por Lucas, que entrou apressado no escritório. O pessoal começou a chegar.
Tem uma fila dobrando o quarteirão. Os três dirigiram-se à entrada principal, onde dezenas de jovens aguardavam ansiosamente. Beatriz reconheceu muitos rostos. Alunos antigos que agora traziam amigos e familiares, desejosos de participar dos novos cursos. Preparei algumas palavras para a abertura, disse Ricardo, ajeitando a gravata. Mas acho que você deveria falar primeiro, Bia. Esta conquista é principalmente sua. Beatriz olhou para o irmão, surpresa. Ricardo Mendes, o empresário conhecido por seu controle e protagonismo, estava voluntariamente cedendo os holofotes. Quando as portas se abriram e a multidão começou a entrar, Beatriz sentiu Lucas segurar sua mão de um lado e Ricardo do outro. Ali, naquele momento, percebeu que havia conseguido muito mais do que um espaço adequado para seus alunos. Havia recuperado sua família. O discurso que fez foi breve, mas emocionado. Falou sobre sonhos, perseverança e a importância de manter a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando mencionou o apoio recebido de seu irmão e sobrinho, sua voz embargou levemente. Alguém muito sábio uma vez me disse, concluiu ela, olhando diretamente para Ricardo, que às vezes precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta para casa. Hoje não estamos apenas inaugurando um centro de capacitação. Estamos celebrando recomeços, reuniões e a certeza de que nunca é tarde para reconstruir o que parecia perdido. Ricardo, ouvindo as palavras da irmã, sentiu seus olhos marejarem. Ao seu lado, Lucas sorria, orgulhoso da família que aos poucos aprendia a ser família novamente. Os primeiros meses de funcionamento do Centro de Capacitação Profissional Mendes trouxeram desafios inesperados. Em uma manhã de segunda-feira, Beatriz encontrava-se imersa em planilhas e relatórios em sua sala, tentando equilibrar a demanda crescente por vagas com a capacidade das instalações. Precisamos de mais espaço, murmurou ela, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. O número de inscrições havia superado todas as expectativas, com jovens vindo até de cidades vizinhas em busca de oportunidades. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Marina, uma de suas antigas alunas, agora coordenadora do curso de empreendedorismo do centro. Bia, você precisa ver isso, disse Marina, entregando-lhe um tablet. Na tela, um vídeo mostrava diversos ex-alunos compartilhando suas histórias de transformação. O material havia viralizado nas redes sociais, atraindo ainda mais atenção para o projeto. Isso é incrível, Marina, exclamou Beatriz, emocionada com os depoimentos, mas também preocupante. Já estamos com todas as turmas lotadas. Na verdade, Marina sorriu, vim falar sobre isso. Lembra do Pedro, meu irmão que trabalha com tecnologia? Ele desenvolveu uma plataforma de ensino à distância. Poderíamos adaptar alguns cursos para o formato online, atingindo ainda mais pessoas. Beatriz considerou a proposta. A ideia de expandir para o ambiente virtual nunca havia passado por sua cabeça. Ela sempre valorizara o contato pessoal com os alunos. No entanto, os tempos eram outros, e as necessidades também. Decidiu compartilhar a ideia com Ricardo durante o almoço semanal que haviam estabelecido como tradição. Encontrou o irmão no restaurante do centro da cidade, já ocupando sua mesa habitual junto à janela. Uma plataforma online? Ricardo repetiu, após ouvir a proposta. Seus olhos brilharam com aquele entusiasmo característico que surgia sempre que via uma oportunidade promissora. Bia, isso é genial. Podemos criar um hub de educação profissional, alcançando pessoas em todo o país. Mas não podemos perder a essência do projeto, ponderou Beatriz. O acolhimento, o acompanhamento personalizado. E não vamos perder, garantiu Ricardo. Podemos criar um modelo híbrido, parte online, parte presencial. Lucas, inclusive, comentou sobre implementar um programa de mentoria, conectando profissionais experientes com os alunos. A menção ao sobrinho fez Beatriz sorrir. Lucas havia se revelado não apenas um excelente médico, mas também um gestor nato, sempre trazendo ideias inovadoras para o projeto. Sua sensibilidade para entender as necessidades dos alunos era impressionante. Falando em Lucas, continuou Ricardo, sua expressão suavizando. Ele me contou algo interessante ontem. Aparentemente, Clara mantinha um diário. Ele encontrou enquanto organizava algumas coisas antigas. Beatriz,
sentiu o coração apertar. Clara, sua cunhada, havia sido uma ponte importante entre ela e a família, mesmo nos momentos mais difíceis. No diário, Ricardo prosseguiu, sua voz embargando levemente. Havia várias anotações sobre você, sobre seu trabalho com os jovens, suas lutas, suas conquistas. Ela acompanhava tudo à distância, através de pessoas conhecidas. Clara sempre foi assim, Beatriz respondeu, enxugando uma lágrima discreta. Cuidando de todos mesmo quando não sabíamos. Ela escreveu algo que me marcou profundamente. Ricardo tirou um papel dobrado do bolso do paletó. Aqui, o Ricardo construiu um império de concreto, mas a Bia construiu um império de esperanças. Um dia, eles vão perceber que precisam um do outro para fazer algo verdadeiramente extraordinário. O silêncio que se seguiu foi preenchido com memórias e reflexões. Através da janela do restaurante, podiam ver o movimento da cidade. Pessoas apressadas em suas rotinas diárias, cada uma carregando seus próprios sonhos e batalhas. Sabe, Beatriz finalmente falou, quando comecei a dar aulas naquela salinha improvisada, nunca imaginei que chegaríamos até aqui. Às vezes me pergunto se estou à altura do desafio. Ricardo alcançou a mão da irmã sobre a mesa. Você sempre esteve à altura, Bia. Eu que demorei para enxergar isso. Clara estava certa. Juntos podemos fazer algo extraordinário. E agora, com essa ideia da plataforma online, podemos ampliar ainda mais nosso impacto. O resto do almoço foi dedicado a elaborar os primeiros esboços do projeto de expansão. A ideia inicial de Marina havia se transformado em algo maior, um plano ambicioso que unia o conhecimento tecnológico com a experiência educacional de Beatriz e a visão empresarial de Ricardo. Ao se despedirem, Beatriz sentiu uma renovada energia. Os desafios eram grandes, mas agora ela não estava mais sozinha. Tinha uma família ao seu lado, um legado para construir e, mais importante, a certeza de que estava no caminho certo. O desenvolvimento da plataforma online avançava rapidamente. Em uma sala especialmente designada para o projeto, Pedro, o irmão de Marina, trabalhava com uma equipe de programadores, transformando a visão do centro de capacitação em realidade digital. Lucas, que havia reduzido suas horas no hospital para se dedicar mais ao projeto familiar, coordenava a integração entre o ambiente virtual e as atividades presenciais. Sua experiência com telemedicina durante a pandemia estava se provando valiosa para estruturar o novo modelo de ensino. O diferencial será o acompanhamento personalizado, explicava ele durante uma reunião com a equipe pedagógica. Cada aluno terá um mentor, alguém que já passou por desafios semelhantes e conseguiu superá-los. Beatriz observava o sobrinho com orgulho. Lucas havia herdado não apenas a determinação do pai, mas também a sensibilidade da mãe. Sua capacidade de unir eficiência administrativa com cuidado humano era exatamente o que o projeto precisava. E como vamos selecionar esses mentores? Questionou um dos professores. Já temos uma base inicial, respondeu Lucas, projetando uma planilha na tela. São ex-alunos da tia Bia que se destacaram em suas áreas, mas também estamos em contato com profissionais das empresas parceiras que se interessaram em participar. Ricardo, que acompanhava a reunião por videoconferência de seu escritório em Curitiba, interveio. Podemos criar um programa de incentivos para as empresas que liberarem seus funcionários para atuarem como mentores. Uma espécie de responsabilidade social corporativa. A sugestão gerou uma discussão animada. Era fascinante ver como diferentes perspectivas e experiências se complementavam, criando soluções inovadoras para os desafios que surgiam. Após a reunião, Beatriz permaneceu na sala admirando os protótipos da plataforma expostos nos monitores. As telas exibiam uma interface limpa e intuitiva, com espaços para aulas, mentorias, networking e até um banco de oportunidades de emprego. É incrível como tudo mudou em tão pouco tempo, disse uma voz familiar. Era Marina trazendo 2 cafés. Às vezes parece que estou sonhando, confessou Beatriz, aceitando a bebida. Lembra quando dividíamos aquele computador velho na igreja, um para cada 3 alunos? Marina riu, recordando os tempos de dificuldade. E agora estamos prestes a lançar uma plataforma que vai alcançar milhares de pessoas.
Mas sabe o que não mudou, Bia? Seu jeito de se importar com cada aluno, de ver o potencial em cada um. A conversa foi interrompida por Lucas, que entrou apressado na sala. Tia, pai, vocês precisam ver isso. Ele projetou na tela principal um e-mail recebido do Ministério da Educação. O Centro de Capacitação Profissional Mendes havia sido selecionado como modelo de inovação social e representantes do governo viriam conhecer o projeto na próxima semana. Isso é fantástico! Exclamou Ricardo ainda na videoconferência. Podemos apresentar o plano de expansão nacional. Imagine quantas vidas podemos impactar com apoio governamental. Beatriz sentiu o coração acelerar. O reconhecimento era importante, mas também trazia novas responsabilidades. Precisamos manter nossos valores, disse ela. Não podemos perder o foco no ser humano, na transformação individual. E não vamos perder, garantiu Lucas, colocando o braço sobre os ombros da tia. Esse é o diferencial do nosso trabalho. A tecnologia, os recursos, tudo isso é importante. Mas o coração do projeto sempre será o cuidado com as pessoas. Ricardo observava a cena através da tela do computador, emocionado. Em poucos meses, havia recuperado não apenas sua relação com a irmã, mas descoberto um propósito maior para sua vida empresarial. O império que construíra agora servia a algo além do lucro, servia à transformação de vidas. Bia, chamou ele. Lembra o que papai sempre dizia sobre sementes? Beatriz sorriu completando a frase. Que o importante não é quantas você planta, mas quantas pessoas você ensina a plantar. Exatamente, concordou Ricardo. E é isso que estamos fazendo aqui. Plantando sementes de transformação e ensinando outros a fazerem o mesmo. A tarde avançava lentamente, o sol de inverno lançando sombras douradas através das janelas do centro. No pátio, alunos transitavam entre as salas, carregando seus sonhos e aspirações. Cada um deles era uma semente de mudança, parte de uma história maior de reconciliação e propósito. Lucas, observando o movimento, pegou seu celular e tirou uma foto do pôr do sol, refletindo na fachada do prédio. Para o álbum de memórias da família, explicou ele. Mamãe sempre dizia que os melhores momentos precisam ser registrados. Beatriz abraçou o sobrinho enquanto Ricardo os observava pela tela, todos conscientes de que estavam vivendo um desses momentos especiais que merecem ser eternizados. O Centro de Capacitação não era apenas um projeto social ou um empreendimento familiar. Era o lugar onde sonhos se encontravam com oportunidades, onde o passado doloroso se transformava em futuro promissor. A visita dos representantes do Ministério da Educação marcou um ponto de virada para o Centro de Capacitação. O auditório principal estava repleto de autoridades, alunos e suas famílias. Na primeira fila, Beatriz ajeitava nervosamente o colar que Ricardo lhe dera de presente. Uma peça delicada com um pingente em forma de árvore, simbolizando o crescimento e as raízes familiares. As estatísticas são impressionantes, apresentava Lucas, dominando o palco com uma confiança que lembrava seu pai. Em apenas 6 meses, alcançamos uma taxa de empregabilidade de 85% entre nossos formandos, com 30% deles iniciando seus próprios empreendimentos. Os números projetados na tela causaram burburinho entre os presentes, mas foi o próximo slide que provocou suspiros de admiração. Depoimentos em vídeo de alunos que haviam transformado suas vidas através do programa. Ana Paula, uma jovem mãe solo, contava como o curso de programação havia lhe permitido trabalhar de casa e cuidar de sua filha. João Pedro, ex-entregador, agora comandava sua própria empresa de logística. Maria Helena, que começara como auxiliar de limpeza, tornara-se coordenadora administrativa. Ricardo, sentado ao lado da irmã, apertou suavemente sua mão ao ver as lágrimas que ela tentava disfarçar. São suas sementes, Bia, sussurrou ele. Todas elas. A apresentação continuou com Pedro demonstrando a plataforma online. O sistema já contava com mais de 10.000 usuários cadastrados de diferentes estados, todos participando de cursos e mentorias virtuais. O diferencial do nosso programa, explicava ele, é a combinação de tecnologia com acompanhamento humanizado. Cada aluno, mesmo online, tem acesso a mentores e uma rede de apoio. Durante o coffee break que seguiu,
Beatriz foi abordada por uma senhora elegante que se apresentou como Coordenadora Nacional de Programas Sociais. Dona Beatriz, começou ela, sua abordagem é extraordinária. A forma como vocês integram educação profissional com desenvolvimento humano é exatamente o que precisamos replicar em escala nacional. A proposta que se seguiu era ambiciosa: transformar o Centro de Capacitação em um modelo piloto para um programa federal de educação profissionalizante. O governo ofereceria recursos e infraestrutura para expandir o projeto para outras regiões do país. Lucas, que se juntara à conversa, percebeu a apreensão no rosto da tia. Precisamos manter a essência do projeto, interferiu ele. O toque pessoal, o acompanhamento individualizado, e manteremos, garantiu Ricardo, aproximando-se do grupo. Podemos criar centros regionais, cada um com sua própria identidade, mas todos seguindo os mesmos princípios que a Bia estabeleceu. A tarde avançava enquanto os detalhes eram discutidos. No pátio, grupos de alunos conversavam animadamente, compartilhando sonhos e planos. Marina coordenava uma apresentação de projetos desenvolvidos pela turma de empreendedorismo, cada um refletindo as necessidades específicas de suas comunidades. Em um momento tranquilo, Beatriz escapou para sua sala. Nas paredes, fotografias contavam a história do projeto, desde a pequena sala na igreja até o complexo atual. Entre elas, uma foto antiga chamou sua atenção. Ela e Ricardo crianças, brincando na loja do pai. Sempre gostei dessa foto, disse Ricardo, entrando na sala. Era mais simples naquela época, não é? Mais simples, mas nem sempre mais fácil, respondeu Beatriz, lembrando-se dos desafios que enfrentaram. Você se lembra do que papai dizia quando a loja passava por dificuldades? Ricardo sorriu, recordando. Nas dificuldades é que descobrimos nossa verdadeira riqueza, as pessoas ao nosso redor. E ele estava certo, completou Beatriz. Olha quantas pessoas temos ao nosso redor agora. Quantas vidas entrelaçadas com a nossa história. Lucas apareceu à porta, carregando uma pasta de documentos. O pessoal do ministério quer fazer uma reunião de planejamento amanhã. Eles estão realmente empolgados com o projeto. Beatriz observou seu sobrinho, notando como ele havia amadurecido nos últimos meses. Não era mais apenas um médico dedicado, mas um líder compassivo que compreendia profundamente o propósito do trabalho que realizavam. Sabe, disse ela, seu avô ficaria orgulhoso de ver isso tudo. Não pelo tamanho do projeto ou pelo reconhecimento, mas por vermos a família unida novamente, trabalhando por algo maior que nós mesmos. Ricardo passou o braço pelos ombros da irmã. Ele sempre soube que esse dia chegaria, assim como Clara. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas janelas do centro. No estacionamento, os últimos carros dos visitantes partiam, levando consigo as sementes de um sonho que agora se preparava para florescer em escala nacional. O outono havia retornado ao sul do país, trazendo consigo ventos de mudança. No escritório principal do Centro de Capacitação, uma reunião familiar extraordinária acontecia. Sobre a mesa de reuniões, plantas arquitetônicas e relatórios dividiam o espaço com uma caixa de papelão antiga, recentemente descoberta no sótão da casa do pai. Olhem só o que encontrei, disse Lucas, retirando um envelope amarelado. Dentro, uma carta escrita à mão, datada de 18 anos atrás, com a caligrafia característica de seu avô. Beatriz reconheceu imediatamente a letra do pai. Ricardo ajeitou-se na cadeira, tenso. A data coincida com o período de seu afastamento da família. Meus queridos filhos, começou Lucas a ler. Se esta carta está sendo lida, significa que finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Sempre soube que esse dia chegaria, mesmo quando as circunstâncias pareciam indicar o contrário. Ricardo fechou os olhos, deixando as palavras do pai penetrarem em seu coração. Beatriz segurou a mão do irmão, enquanto Lucas continuava a leitura. Ricardo, meu filho, sua determinação sempre foi sua maior força, mas também seu maior desafio. Você construiu um império impressionante, mas a verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos. Beatriz, minha pequena guerreira, seu coração sempre foi maior que seus recursos, e nisso reside sua maior vitória.
Juntos vocês podem realizar algo extraordinário. A carta prosseguia com lembranças e conselhos, culminando em um pedido especial, que transformassem a antiga loja de materiais de construção em um espaço dedicado a construir não apenas estruturas, mas principalmente pessoas. Ele sabia, murmurou Beatriz, enxugando uma lágrima. Mesmo naquela época, ele já visualizava algo assim. E guardou essa carta junto com a escritura da loja, completou Lucas, removendo outro documento da caixa. Ele deixou tudo preparado, só esperando o momento certo. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Do alto do prédio, podia ver o movimento no pátio do centro, onde vários alunos participavam de uma feira de projetos. O som de suas vozes e risadas subia até ali, trazendo vida ao ambiente. A loja fica a apenas 3 quadras daqui, disse ele, virando-se para os outros. Poderíamos transformá-la no primeiro centro de inovação social do projeto nacional, um espaço dedicado a incubar pequenos negócios, oferecendo não apenas estrutura, mas principalmente mentoria e apoio. O rosto de Beatriz iluminou-se. Como um berçário de sonhos, completou ela. Um lugar onde as pessoas possam dar os primeiros passos como empreendedores, com todo o suporte necessário. Lucas já estava com seu tablet em mãos, fazendo anotações. Podemos integrar com o programa de mentoria online. Os alunos teriam acesso a mentores de todo o país, especialistas em diferentes áreas. A discussão foi interrompida por Marina, que entrou apressada na sala. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. Ela projetou na tela da sala uma reportagem ao vivo. Uma emissora nacional estava fazendo uma matéria sobre o Centro de Capacitação, entrevistando alunos e mostrando os resultados do projeto. O repórter destacava principalmente as histórias de transformação pessoal, como o programa havia mudado não apenas as perspectivas profissionais, mas também restaurado a autoestima e a esperança de centenas de pessoas. É isso que papai sempre quis, disse Ricardo, sua voz embargada. Não apenas construir paredes, mas construir pontes. Pontes entre pessoas, entre sonhos e realidade. Beatriz aproximou-se do irmão, observando a movimentação lá embaixo. Sabe o que é mais incrível? Que tudo isso começou com um encontro na chuva, como se o universo tivesse conspirado para nos reunir novamente. Não foi o universo, interferiu Lucas, sorrindo. Foi a mamãe. Tenho certeza que ela está em algum lugar, orgulhosa de ver que finalmente entendemos o que ela tentou nos ensinar durante tanto tempo. Ricardo abraçou o filho e a irmã, formando um círculo junto à janela. O sol da tarde atravessava os vidros, projetando suas sombras unidas no chão. Uma imagem simbólica da força que haviam encontrado na união familiar. Na tela, a reportagem mostrava agora imagens do pátio, onde uma nova turma de alunos se preparava para iniciar sua jornada de transformação. Entre eles, histórias esperando para serem reescritas, sonhos aguardando sua chance de florescer. A carta do pai, ainda sobre a mesa, parecia pulsar com uma energia própria, como se suas palavras finalmente encontrassem eco na realidade que seus filhos haviam construído juntos. Uma realidade que superava qualquer sonho que ele pudesse ter imaginado. O projeto de transformação da antiga loja de materiais de construção avançava rapidamente. Em uma manhã ensolarada de primavera, Beatriz caminhava pelo espaço em reforma, observando como cada canto guardava memórias de sua infância. O balcão onde seu pai costumava atender os clientes agora daria lugar a uma área de coworking. As prateleiras que antes guardavam ferramentas logo abrigariam protótipos e projetos inovadores. Pensei que te encontraria aqui, disse Ricardo, entrando no local. Trazia consigo uma pasta de documentos e um sorriso nostálgico. Lembra como brincávamos de vendedor e cliente naquele canto? Beatriz sorriu, apontando para um espaço próximo à antiga vitrine. E ali era onde você montava suas reuniões de negócios com as caixas vazias como participantes. Quem diria que aquelas brincadeiras eram um ensaio para o futuro, reflexionou Ricardo. Mas vim te mostrar algo importante. O Ministério aprovou nossa proposta para os centros regionais. Vamos começar com 5 unidades, uma em cada região do país. A notícia, embora esperada, fez o coração de Beatriz acelerar. Era a consolidação de um sonho que começara em uma pequena sala de igreja.
e agora se expandia para dimensões nacionais. Lucas chegou logo em seguida, acompanhado por uma equipe de arquitetos. Os projetos para os novos centros já estavam em fase final de aprovação. Cada unidade seria adaptada às necessidades e características locais, mas mantendo a essência do programa original. O mais interessante, explicou Lucas, desenrolando as plantas sobre o antigo balcão, é como cada centro terá sua própria vocação. Em Manaus, por exemplo, vamos focar em tecnologia sustentável e bioeconomia. Em Recife, tecnologia e economia criativa. E todos interligados pela plataforma online, completou Ricardo, criando uma rede de conhecimento e oportunidades que atravessa o país inteiro. Enquanto discutiam os detalhes, Marina entrou apressada no local. Bia, temos uma situação especial no centro. A filha da Dona Maria, aquela senhora que você ajudou há anos, está aqui. Ela quer te agradecer pessoalmente. Beatriz seguiu Marina até o centro principal, onde uma jovem de aproximadamente 25 anos aguardava. Ao ver Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas. Dona Beatriz, começou ela, minha mãe trabalhou por anos na limpeza da igreja onde a senhora dava aulas. A senhora nem deve lembrar, mas pagou meu primeiro curso de informática. Hoje eu sou engenheira de software e vim me oferecer como mentora voluntária. A emoção daquele momento capturava perfeitamente a essência do que haviam construído. Era o fechamento de um ciclo e o início de outros tantos. A jovem engenheira era a prova viva de como pequenos atos de bondade podiam gerar ondas de transformação que se propagavam através dos anos. Ricardo, que observava a cena à distância, sentiu um aperto no peito. Quantas outras vidas sua irmã havia tocado silenciosamente durante todos aqueles anos em que estiveram afastados? Quantas sementes ela havia plantado, mesmo com recursos limitados? Lucas aproveitou o momento para compartilhar outra novidade. Tia, lembra aquele projeto de pesquisa que iniciamos sobre o impacto social do programa? A universidade quer transformá-lo em um estudo de caso para outras iniciativas similares no país. O dia transcorreu entre reuniões e planejamentos. À tarde, quando o sol já começava a se pôr, os três encontraram um momento de pausa. Sentados nos degraus da entrada da antiga loja, compartilhavam um café enquanto observavam o movimento da rua. Sabem o que é mais incrível? Disse Beatriz. Como tudo se conecta. A loja do pai, que era um ponto de encontro da comunidade, vai voltar a ser exatamente isso, só que de uma forma diferente. E melhor, acrescentou Ricardo, porque agora não vendemos apenas materiais de construção. Vendemos possibilidades, sonhos futuros. Lucas sorriu pensando em sua mãe. Mamãe sempre dizia que a vida tem um jeito peculiar de juntar as peças certas na hora certa. Acho que ela estava certa, mais uma vez. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Na rua, pessoas passavam apressadas, algumas parando para observar curiosas a reforma em andamento. Em breve, aquele espaço se transformaria em mais um polo de transformação de vidas, mais um capítulo na história que começara com um encontro inesperado em uma noite de chuva. O primeiro aniversário do Centro de Capacitação Profissional Mendes se aproximava, e com ele viria também a formatura da primeira turma do Programa Nacional de Mentoria. Os preparativos para a celebração mobilizavam toda a equipe, transformando o complexo em um verdadeiro formigueiro humano. Em sua sala, Beatriz revisava os números do primeiro ano. Mais de 5.000 alunos atendidos presencialmente, outros 15.000 através da plataforma online, e uma taxa de empregabilidade que superava os 90%. Mas não eram os números que mais a emocionavam, eram as histórias por trás deles. Com licença, Bia. Marina bateu a porta, trazendo mais uma pilha de formulários. São os últimos registros dos mentores voluntários. Temos mais de 200 ex-alunos querendo participar do programa. Beatriz folheou os documentos, reconhecendo nome por nome. Cada um deles representava uma história de superação, um sonho realizado que agora retornava para ajudar outros sonhadores. Ricardo entrou na sala naquele momento, carregando uma pequena caixa antiga. Olha o que encontrei organizando as coisas da loja, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa da irmã.
Dentro havia dezenas de recibos amarelados pelo tempo, todos escritos à mão pela caligrafia característica de seu pai. Mas não eram simples comprovantes de venda. Eram registros de vidas transformadas. Lembra como ele fazia? Perguntou Ricardo, pegando um dos papéis. Anotava no verso de cada recibo uma pequena história sobre o cliente. João está construindo sua primeira casa. Maria está expandindo a padaria. José conseguiu o empréstimo para a reforma. Ele sempre dizia que não vendia apenas materiais, completou Beatriz, emocionada. Vendia sonhos em forma de tijolos e cimento. Lucas juntou-se a eles, trazendo as últimas atualizações sobre os centros regionais. As 5 unidades já estavam em funcionamento, cada uma desenvolvendo sua própria identidade, enquanto mantinha a essência do projeto original. Sabe o que é mais impressionante? Comentou Lucas. Como cada centro acabou desenvolvendo soluções para problemas locais. Em Manaus, os alunos criaram um sistema de monitoramento ambiental. Em Salvador, um aplicativo para pequenos produtores culturais. É como se tivéssemos criado um organismo vivo, observou Ricardo. Algo que cresce e se adapta conforme as necessidades de cada lugar. A conversa foi interrompida por um alvoroço vindo do pátio. Um grupo de alunos havia organizado uma apresentação surpresa. Um coral formado por estudantes de diferentes turmas e modalidades. Os 3 dirigiram-se à varanda da sala, de onde podiam ver o grupo se organizando. As vozes se elevaram em uma canção que falava sobre recomeços e transformações, ecoando entre os prédios do complexo. Isso me lembra dos domingos depois da missa, disse Beatriz, sua voz embargada, quando nos reuníamos todos na varanda de casa para cantar. Ricardo passou o braço pelos ombros da irmã. Pai tocava violão, lembra? E mamãe sempre insistia para que cantássemos aquela música sobre andorinhas. E Clara, completou Lucas, sempre dizia que família era como um coral, cada um com seu tom, sua voz única, mas criando algo bonito juntos. O som do coral continuava a preencher o ar, atraindo mais pessoas às janelas e varandas do complexo. Funcionários, alunos, professores, todos unidos por aquela melodia que parecia carregar em suas notas a essência do que haviam construído juntos. Marina aproximou-se do grupo, trazendo mais uma notícia. Acabamos de receber a confirmação. A ONU quer incluir nosso programa como estudo de caso em seu relatório sobre iniciativas de impacto social na América Latina. A notícia, embora importante, parecia quase secundária diante da cena que se desenrolava no pátio. Ali naquele momento, estava a verdadeira medida de seu sucesso. Pessoas de diferentes origens, histórias e sonhos, unidas por um propósito comum. Sabe, disse Ricardo observando o movimento, acho que finalmente entendi o que pai sempre tentou nos ensinar. Não são os prédios, os números ou os reconhecimentos que importam. É isso aqui, essa capacidade de criar conexões, de transformar vidas, de construir pontes entre sonhos e realidade. Beatriz sorriu, lembrando-se da noite chuvosa que havia mudado tudo. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar o caminho de volta para casa, repetiu ela, as palavras agora carregando um significado ainda mais profundo. O sol da tarde banhava o pátio com uma luz dourada, criando um momento quase mágico. No céu, um bando de andorinhas passava em formação, como se prestasse sua própria homenagem àquela celebração de vida e transformação. A semana da formatura transformou o centro de capacitação em um verdadeiro caleidoscópio de emoções. Representantes dos 5 centros regionais chegavam a todo momento, trazendo consigo histórias de superação e conquistas que ultrapassavam fronteiras estaduais. Na nova área de eventos, convertida da antiga loja de materiais, Beatriz supervisionava os últimos preparativos ao lado de Marina. O espaço, que mantivera elementos arquitetônicos originais, como as vigas de madeira e os tijolos à vista, agora abrigaria a cerimônia que reuniria formandos de todo o país. Os números finais chegaram, anunciou Marina consultando seu tablet. Serão 500 formandos presenciais e mais 2.000 online. A transmissão ao vivo alcançará todos os centros regionais. Ricardo chegou naquele momento, acompanhado por uma equipe de jornalistas.
O programa havia chamado a atenção da imprensa internacional, interessada em compreender como um projeto familiar havia se transformado em um modelo de inovação social. Bia chamou ele após dispensar os repórteres. Preciso te mostrar algo antes que todos cheguem. Guiou a irmã até uma área reservada do espaço, onde uma exposição fotográfica havia sido montada. As imagens contavam a história do centro desde seu início, a pequena sala na igreja, os primeiros alunos, o encontro na estrada chuvosa, a inauguração do primeiro prédio. Mas havia também fotografias antigas. Seus pais na inauguração da loja, Clara grávida de Lucas, os irmãos ainda crianças brincando entre sacos de cimento. Lucas organizou tudo, explicou Ricardo. Ele disse que precisávamos mostrar às pessoas que grandes transformações começam com pequenos gestos de amor. Beatriz percorreu a exposição em silêncio, deixando as memórias fluírem. Em cada imagem, reconhecia não apenas rostos e momentos, mas também sonhos e recomeços. A tarde avançava quando Lucas chegou, trazendo uma surpresa. Havia localizado alguns dos primeiros clientes da loja de seu avô. Eles querem participar da cerimônia, explicou. Muitos têm filhos ou netos que passaram pelo programa. O significado daquela conexão entre gerações não passou despercebido. Era como se o tempo tecesse uma trama invisível, unindo passado e presente em uma história contínua de transformação. Enquanto os convidados começavam a chegar, Beatriz encontrou um momento de quietude em seu antigo escritório. Na parede, uma fotografia recente mostrava ela, Ricardo e Lucas abraçados, sorridentes. Ao lado, a antiga foto dos irmãos na loja criava um contraste significativo. Tia Bia, a voz de Lucas interrompeu suas reflexões. Tem alguém especial que quer te ver. Era Sofia, uma das primeiras alunas de Beatriz na igreja, agora coordenadora do Centro Regional de Salvador. Trazia consigo uma pasta antiga, que Beatriz reconheceu imediatamente. Guardei todas as anotações daquelas primeiras aulas, disse Sofia, abrindo a pasta com cuidado. Eram exercícios simples de matemática básica, mas você sempre escrevia uma mensagem de incentivo em cada um. Foi isso que me fez continuar, mesmo quando tudo parecia impossível. A conversa foi interrompida por Ricardo, que entrou apressado. Bia, está na hora. Todos estão esperando. No caminho para o auditório, passaram pela exposição de fotos. Uma imagem em particular chamou a atenção de Beatriz, seu pai, em frente à loja, com um cartaz escrito à mão. Aqui não vendemos apenas materiais, construímos sonhos. Ele estava certo, não estava? Comentou Ricardo parando ao lado da irmã. Sobre construir sonhos. Só não imaginava que faríamos isso em uma escala tão grande. Lucas juntou-se a eles, ajeitando a gravata. Acho que ele sabia sim. Por isso guardou aquela carta, aqueles recibos. Ele estava plantando sementes para um futuro que só ele conseguia enxergar. O burburinho vindo do auditório indicava que todos os convidados já haviam chegado. Através das portas de vidro, podiam ver a multidão colorida de formandos, familiares e autoridades, unidos pela celebração de um sonho coletivo. Prontos? Perguntou Lucas, oferecendo os braços para o pai e a tia. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso do momento. Não era apenas a formatura de uma turma. Era a colheita de sementes plantadas ao longo de gerações, regadas com amor, perseverança e a certeza de que transformar vidas é o maior legado que podemos deixar. O auditório estava repleto quando Beatriz subiu ao palco para seu discurso de encerramento. As luzes suaves iluminavam um mar de rostos sorridentes, cada um carregando uma história única de superação e conquista. Há exatos 18 meses, começou ela, sua voz firme apesar da emoção. Um encontro inesperado em uma noite chuvosa mudou não apenas minha vida, mas a vida de milhares de pessoas. Hoje, olhando para cada um de vocês, vejo que os caminhos que nos trazem até aqui raramente são retos ou previsíveis. Na primeira fila, Ricardo e Lucas observavam com orgulho. Ao lado deles, representantes dos 5 centros regionais acompanhavam atentos enquanto nas telas laterais, milhares de alunos online participavam virtualmente da cerimônia. Este centro nasceu de uma história de reconciliação, continuou Beatriz. Uma história que nos ensinou que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho.
Cada tijolo deste lugar, cada linha de código em nossa plataforma, cada sorriso de conquista que testemunhamos, tudo isso faz parte de uma trama maior. As palavras de Beatriz ecoavam pelo auditório, enquanto imagens eram projetadas nas telas, momentos marcantes do último ano, rostos transformados pelo conhecimento e pela oportunidade, sonhos que haviam se tornado realidade. Mas o que celebramos hoje vai além das formaturas e dos números impressionantes. Celebramos a força dos laços que nos unem, a capacidade de transformar dor em propósito, distância em encontro, medo em esperança. Ricardo levantou-se, juntando-se à irmã no palco. Era sua vez de falar. Quando nossa família se separou, achei que estava seguindo o caminho do sucesso. Demorei 18 anos para entender que sucesso sem propósito é uma vitória vazia. Foi preciso uma noite de tempestade para me mostrar que as maiores conquistas são aquelas que compartilhamos. Lucas completou o trio no palco, representando a nova geração que dava continuidade ao legado. Como médico, aprendi que curar vai além do corpo. Cada pessoa que passa por nossas portas carrega sonhos, medos e potenciais inexplorados. Nossa missão é ser a ponte entre quem elas são e quem podem se tornar. Um a um, representantes dos centros regionais apresentaram seus resultados. De Manaus a Porto Alegre, histórias de transformação se multiplicavam, criando uma rede de esperança que se espalhava pelo país. Sofia, agora diretora do Centro de Salvador, compartilhou como o programa havia revolucionado a economia criativa local. Em Recife, um grupo de alunos havia desenvolvido soluções tecnológicas para pequenos agricultores. O centro de Brasília tornara-se referência em formação para o setor público. Ao final das apresentações, Marina subiu ao palco com uma surpresa: um vídeo especial produzido pelos alunos. Na tela, imagens do passado e do presente se misturavam. A antiga loja de materiais, as primeiras aulas na igreja, o centro atual em pleno funcionamento. A voz de Clara, esposa de Ricardo, surgia em uma gravação antiga. A maior riqueza que podemos construir é a capacidade de transformar vidas. Quando ajudamos alguém a realizar seus sonhos, plantamos sementes de esperança que florescem por gerações. Não havia olhos secos no auditório quando as luzes se acenderam. Beatriz, Ricardo e Lucas permaneciam unidos no palco, símbolos vivos de como o amor e o propósito podem superar qualquer distância. E agora, anunciou Beatriz, sua voz embargada pela emoção, tenho a honra de declarar formada a primeira turma nacional do Programa de Capacitação Profissional Mendes. Mas lembrem-se, este não é um fim, é apenas o começo de suas próprias jornadas de transformação. O auditório explodiu em aplausos, enquanto centenas de certificados eram entregues simultaneamente em todo o país. No telão, rostos sorridentes de diferentes regiões se misturavam em uma celebração única de conquista e esperança. Quando a cerimônia chegou ao fim, os três permaneceram no palco agora vazio, observando o espaço que aos poucos se esvaziava. Sabe o que é mais incrível? Refletiu Lucas. Como um simples encontro na chuva pode mudar tantas vidas. Ricardo abraçou a irmã e o filho. Não foi só o encontro, disse ele. Foi a coragem de recomeçar, de perdoar, de transformar dor em propósito. Beatriz sorriu, olhando pela janela o sol que se punha no horizonte. E principalmente, completou ela, a certeza de que nunca é tarde para voltar para casa.